O RIC Notícias começa hoje uma série de reportagens sobre os principais aeroportos de Santa Catarina. Pois é, nossas equipes fizeram uma espécie de raio-x das estruturas dos terminais de Florianópolis, Navegantes, Joinville, Chapecó e Jaraguna. Jaraguna. Na primeira delas, o repórter Paulo Miller e o cinegrafista Marcelo Feble vão mostrar a vergonha que é o aeroporto da capital do estado, que está entre os 7 piores do país. Agora tem um detalhe aí, internacional só no nome, né? O terminal perde para muita estação rodoviária. Quem escolhe o céu para viajar tem o aeroporto como o primeiro cartão de visita de uma cidade. E se a primeira impressão é a que fica, a de quem desembarca no aeroporto de Florianópolis, o maior de Santa Catarina, é essa. As imagens estão em um vídeo divulgado pela Fiesc, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, e mostram como os passageiros são recebidos e tratados em dias de chuva. O terminal não tem o finger, uma ponte telescópica coberta para embarque e desembarque. Pessoas com necessidades especiais sofrem também com outro tipo de deficiência, a da estrutura do aeroporto Hercílio Luz, que é internacional, mas na prática está longe de ser como tal. Bastam alguns minutos para flagrar a dificuldade dos usuários. Esta passageira usa uma bota ortopédica e precisa contar com a boa vontade de outra pessoa para poder subir as escadas do avião. Já esta outra senhora chega de cadeira de rodas. Repare, se esforça para agarrar no corrimão e caminhar até o interior da aeronave. Dona Celi mora em Brasília. Apesar da dificuldade motora, viaja bastante. Conhece os aeroportos de Porto Alegre, Rio de Janeiro, da capital federal e até do exterior. A comparação com o daqui é inevitável. Falta muita coisa, principalmente para a pessoa que tem deficiência física, né? Como entrar nos aviões, mesmo no aeroporto, mais conforto. Essa carência de estrutura constatada pela dona Celi foi comprovada pela Confederação Nacional do Transporte, que divulgou em novembro o resultado do primeiro levantamento feito pela instituição sobre o transporte aéreo de passageiros no país. Os dados reforçam o que muita gente já sabia. Nesse estudo, o aeroporto da capital catarinense figura entre os 7 piores do Brasil. A entidade classifica o internacional Hercílio Luz como saturado. Isso quer dizer que por aqui o número de passageiros atendidos é 100% maior do que a capacidade instalada. Os reflexos dessa constatação estão por todos os lados. Longas filas para o check-in, aumento de atrasos nos voos, demora na restituição das bagagens. Por sinal, o aeroporto tem apenas 2 esteiras para retirada de malas. Suelen costuma fazer em média 7 viagens por ano, a maioria para participar de congressos de enfermagem. 2 anos depois do primeiro desembarque no Hercílio Luz, a impressão que vai levar para o Rio de Janeiro é a mesma. Falta uma cobertura para você sair do avião bem estruturado, né, com uma estrutura legal. A refrigeração aqui dentro também não acho muito boa, lá no Rio é bem mais geladinho, bem mais agradável. Eu não vi muito policiamento, muita segurança, eu não sei se aqui tem, mas eu não vi. O projeto arquitetônico do novo terminal é de 2004. A previsão para entrega era 2008. Foi adiada para 2010, depois 2012, 2014 e agora sem perspectiva de construção. As obras estão paradas. Escadas rolantes e fingers estão encaixotados, à mercê do tempo. Em 2014, 6 milhões de pessoas passaram pelos 24 aeroportos públicos de Santa Catarina. Mais da metade só pelo de Florianópolis, administrado pela Infraero, que responde por outros 3 no estado. A própria Infraero admite que nenhuma melhoria no aeroporto da capital está prevista até o término do processo de concessão à iniciativa privada. Até lá, nem o governo de Santa Catarina
sabe quando o Hercílio Luz realmente vai ser ao pé da letra digno do status de internacional. Nós estamos fazendo o acesso, retomamos as obras. A obra ela vai ser uma concessão federal e eu espero que, concluída a concessão, uma empresa privada venha e execute. O nosso aeroporto é muito acanhado e muito abaixo da necessidade para um uso de qualidade. Ele precisa ser feito. O aeroporto de Florianópolis ocupava a 4ª colocação no ranking de cidades que recebiam eventos internacionais. Em 2004, caiu para a 6ª posição. Brasília passou à frente depois de ter a estrutura aeroportuária reformada. Muitas vezes perdemos alguns eventos em função do nosso aeroporto, né? Porque hoje a avaliação de um evento para vir para uma cidade não é só ter um bom centro de convenções, né? Mas é um contexto, um conjunto de equipamentos que tem que estar à disposição e de serviços à disposição do evento. E o aeroporto é um dos principais itens que é avaliado quando vai se trazer um evento para uma cidade, um grande evento, um evento importante. E hoje, infelizmente, a gente não tem essa condição, né? A questão dos aeroportos é uma infraestrutura extremamente importante. Hoje o mundo é muito dinâmico, nós precisamos de aeroportos que façam transporte de cargas, transporte de passageiros, tem que viabilizar esse modal de transporte que é muito interessante para a economia catarinense. Então, logicamente que o Estado, pela deficiência dos nossos aeroportos, ele perde muito em competitividade. Se compararmos o aeroporto de Florianópolis com o de Recife, por exemplo, vamos perceber como o tempo parou por aqui. Para a próxima temporada de verão, entre pousos e decolagens de voo charter, 570 estão aprovados. A previsão é receber 30% a mais de turistas. E é com esse cartão de visita que queremos passar uma boa impressão da capital de todos os catarinenses. O assunto é antigo, já faz quase 2 décadas que foi assinado um termo de convênio entre a Prefeitura de Navegantes e a Infraero para construir uma nova pista para pousos e decolagens de aviões e um novo terminal no Aeroporto Internacional Ministro Vitor Conder. Mas depois de 20 anos, nada mudou. O terminal e a pista de hoje são pequenos, por causa disso o Aeroporto de Navegantes não pode receber aviões que transportam cargas, por exemplo. O nome é Aeroporto Internacional Ministro Vitor Conder. Isso porque realmente ele faz parte da categoria de aeroportos internacionais da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Mas os voos vindos do exterior têm dificuldade para pousar aqui em Navegantes. Isso porque aqui na cidade não tem nenhum funcionário, nem da Polícia Federal, nem da Receita Federal e nem da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, os turistas que vêm do exterior precisam pousar ou em Florianópolis ou em Curitiba. Na época da assinatura do convênio, 70% da área foi desapropriada para a construção da nova pista. Mas a desapropriação dos outros 30% está enterrada. A parte que ainda precisa ser desapropriada tem mais de 1 milhão de metros quadrados, que corresponde a mais de 100 campos de futebol. Esses terrenos já estão em nome da Prefeitura, mas a Infraero diz que não tem dinheiro para pagar os donos. Enquanto isso, as áreas já desapropriadas, aos poucos estão sendo invadidas. O prefeito, Roberto Carlos, foi a Brasília para pedir que a Infraero faça um muro ao redor do terreno para evitar as invasões. A obra do muro vai custar 8 milhões de reais. O prefeito de Navegantes quer também a compra de um aparelho para ajudar os pilotos nos pousos e decolagens quando houver tempo ruim, além de verba para a construção de um binário no entorno do aeroporto, para facilitar o trânsito das ruas que dão acesso ao local. Nós temos ido constantemente a Brasília, temos pedido também intervenção da bancada federal de Santa Catarina nesse sentido, dos deputados, dos senadores, para que a gente possa, em curto espaço de tempo, realizar todo esse processo e que o aeroporto de Navegantes possa realmente ser ampliado, melhorado, termos aí uma nova pista, um novo terminal de passageiros e também a ampliação do trabalho de terminal de cargas do nosso aeroporto.
Deputados também dizem que estão engajados na busca por recursos para conseguir que a obra vá adiante. Ele precisa ter 2.300 metros de pista, a pista tem que mudar de eixo, não pode ser no mesmo eixo que ela está. Para isso, a Prefeitura, junto com a Infraero, tem que concluir algumas desapropriações. A Prefeitura tem que retirar 40 famílias que hoje ocupam áreas declaradas já de utilidade pública. Com as obras de ampliação longe de começar, quem precisa do aeroporto para trabalhar enfrenta problemas todos os dias, desde falta de estacionamento até preços altíssimos de passagens. O problema do estacionamento é grave porque algumas vezes eles estão completamente lotados, a pessoa não tem onde estacionar, principalmente se vai viajar e não volta no mesmo dia, né? A questão do acesso ali também, na hora de movimento, você não tem como chegar com facilidade para desembarcar o teu passageiro ou o seu familiar, ou para ir buscar, que é outra dificuldade também. Nosso aeroporto aqui está bem precário. O que é o principal problema? Estacionamento, somente um desembarque, a estrutura em restaurantes, lanchonetes, até sanitários. As vezes que eu utilizei o aeroporto aqui, já tem alguns anos, né, ou vários anos, e sempre ele está igual, ele nunca aumenta e eu acho que a demanda aqui para a região cada vez é maior. Então eu acho que aqui já poderia ter uma estrutura bem mais moderna, eficaz, rápida, né? Em nota, a Infraero respondeu que depois de desapropriar as áreas, ainda será preciso fazer um licenciamento ambiental e executar projetos básicos para implantar a nova pista e o novo terminal. Para quem chega ou sai de Chapecó pelo aeroporto, essa é a impressão que fica. A cidade cresceu e o aeroporto não acompanhou, né? E os números comprovam que isso não é só impressão. O aeroporto Serafim Enos Bertazzo, que opera 7 voos diários, vem batendo recordes sucessivos de movimentação de passageiros. Há 5 anos, eram menos de 200 mil. Em 2015, a previsão é mais que o dobro, chegar a 450 mil passageiros. Ou seja, o aeroporto ficou pequeno demais para a demanda que atende. Por isso, quem passa por aqui tem do que reclamar. Climatização, né? E até acomodações mesmo. Eu fui para entrar na área de embarque e me orientaram a aguardar. Porque não tem lugar lá dentro. Não tem lugar lá dentro. Poderia melhorar aqui a informação, a orientação dos passageiros. O estacionamento é outro problema. A última grande obra no aeroporto de Chapecó foi em 2012, quando a pista foi fechada e totalmente reformada por exigência da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Desde então, existe a promessa de construção de um novo terminal de passageiros. Nós estamos desde 2012, na verdade, com uma portaria publicada no Diário Oficial da União, na casa dos 35 milhões de reais, projeto pronto e confirmado pela Secretaria de Aviação Civil, mas que de lá para cá houveram outras tratativas pelo governo federal, propondo nova localização, novo projeto e até agora definição nenhuma. Uma grande preocupação para quem usa o aeroporto de Chapecó é com o tempo. A neblina e os ventos são os maiores problemas. Com os ventos, não há o que fazer. Já para os dias de neblina, existe um equipamento que facilita os pousos e decolagens. É o ILS, mas ainda assim ele só pode ser instalado depois que o novo terminal de passageiros for construído. Em 2015, 72 voos foram cancelados por causa do mau tempo, o que corresponde a 0,3%, índice inferior ao do ano passado e bem abaixo dos 3%, que é o máximo permitido. Mas ainda assim, é sempre um grande transtorno. Como não há outro aeroporto para servir de apoio, o jeito é seguir viagem nos ônibus oferecidos pelas companhias. Entidades empresariais e ligadas ao turismo cobram urgência na ampliação do aeroporto, que há tempos não atende mais às necessidades de uma cidade que cresceu. É a maior do Oeste e a 6ª mais populosa do estado. O que as grandes companhias aéreas querem? Passageiros. E isso o Chapecó oferece.
nós teríamos demanda para mais, no mínimo, 2 a 3 voos diários. Certamente, se ele crescer, esse movimento cresce muito mais, porque a gente atende parte do Rio Grande do Sul e do Paraná, todo o nosso extremo oeste, e a gente sabe que isso cresce em outros segmentos também, no setor de eventos, e a gente sabe que isso traz um crescimento regional. Então, Chapecó é um polo, é uma referência, o nosso aeroporto tem condições de crescer com certeza. A boa notícia é que dos 13 aeroportos catarinenses, o de Chapecó é o primeiro da lista para receber investimentos. O problema é que não há previsão orçamentária para obras em 2016 devido aos cortes feitos pelo governo federal. E além da falta de recursos, existe ainda um impasse sobre a construção do novo terminal. Um deles, há um trabalho muito grande de terraplenagem e aterros, em contrapartida uma desapropriação menor. O outro tem um trabalho menor, mas uma desapropriação muito maior. Então, tem que se analisar todas as situações. E não podemos pensar apenas num projeto para resolver o problema imediato. Nós temos que pensar um projeto que vai atender para o futuro. O aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, em Joinville, deve ter recorde de passageiros em 2015. Até o fim de outubro, mais de 430 mil pessoas já tinham embarcado ou desembarcado aqui. O número é quase o total acumulado nos 12 meses do ano passado. A ampliação na sala de embarque e mudança na classificação da pista, que passou a comportar aeronaves maiores, são algumas das explicações para o aumento na procura. Mas os usuários acreditam que o aeroporto ainda tem potencial para crescer. Precisa ampliar mais investimento para mais aviões mais grandes e tal, que há muito problema com isso aí, né? E na parte eletrônica também é preciso investir para aterrissar com neblina, com chuva forte ou à noite. Um grande entrave tecnológico foi resolvido no ano passado, com a instalação do ILS, um aparelho que facilita as manobras aéreas em dias de tempo fechado. Mas só ele não garante a segurança total para as aeronaves. Em uma das cidades onde mais chove no país, a chuva também é motivo de preocupação aqui no aeroporto. Em outubro deste ano, a Infraero chegou a orientar as companhias aéreas que operam por aqui a cancelarem ou alterarem os locais de pouso, porque em dias assim, a pista pode ficar escorregadia. Hoje as manobras estão liberadas, mas por precaução, algumas companhias ainda mudam o roteiro. Um transtorno para quem utiliza o serviço. Segundo a Infraero, está prevista para o ano que vem uma obra que deve resolver o problema. Um processo de raspagem vai deixar a pista mais áspera. Já a ampliação do local não tem previsão para sair do papel. As desapropriações aumentam a burocracia. Para quem utiliza o aeroporto com frequência, alguns detalhes bem mais acessíveis podem deixar uma boa impressão aos viajantes. Gostaria de deixar uma sugestão referente ao caso do sinal de Wi-Fi, né? Hoje mesmo a gente precisava, né, acessar alguns e-mails, até entrar, contactar alguns clientes, resolver alguma coisa do trabalho, mas não tem sinal de Wi-Fi. A ACIG, Associação Comercial e Industrial de Joinville, acompanha de perto os desdobramentos de obras e melhorias no terminal. Segundo a entidade, para cada 3 passagens aéreas vendidas em Joinville, apenas um tem embarque no aeroporto local. A negociação agora é para que as companhias baixem as tarifas, de forma que os preços fiquem equilibrados com os dos aeroportos mais próximos. A ideia nossa, o desejo nosso é que todos possam embarcar em Joinville com um custo compatível com os outros aeroportos. E uma outra demanda pela qual nós estamos brigando é pelo número de voos também. Então nós queremos mais frequência e menos tarifa.
Finalmente as malas começaram a circular. Foram 15 anos à espera do primeiro pouso e decolagem no aeroporto Humberto Guizzo Bortoluzzi. Agonia que terminou este ano em 27 de abril. Levou tanto tempo que a sensação por aqui ainda é de alívio. Muito bom mesmo. Foi a melhor coisa que teve aqui perto de nós. Eu vou para São Paulo, né? Então isso aqui foi uma maravilha, né? É uma tranquilidade, né? Antes de começar a operação em Jaguaruna, até 30% dos passageiros no aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis, eram moradores do sul do estado. Não que todos quisessem passar por lá. Na verdade, a ida até a capital muitas vezes representava uma grande dor de cabeça. Só a mudança, de não ter que ir até Floripa já foi perfeita. Acho que isso ajudou muitas pessoas aqui da região, né? 15, 20 minutos tu vem de Tubarão até aqui, né? E daí mais fácil o acesso também para alguém me trazer. E eu volto também e alguém vem me buscar e eu tô rapidinho em casa. Por enquanto, apenas a TAM opera no terminal, com um horário e um destino, Congonhas, em São Paulo, com voos partindo à tarde de segunda a sexta-feira. E a rota está consolidada. A taxa de ocupação média das aeronaves passa de 80%. O sul do estado já se habituou a começar a viagem por Jaguaruna. A gente ia para Florianópolis, né? Para Criciúma, mas era muito mais difícil, né? Acho que é um aeroporto bom que a gente tem aqui na nossa região, bem estruturado. Pela primeira vez que eu cheguei, eu fiquei contente, muito bom isso aí. É legal mesmo. Mas agora que o aeroporto já decolou de vez, as reivindicações mudaram. A principal cobrança nesse momento é para que as ofertas de destinos e horários sejam ampliadas pela companhia aérea. Tendo mais opções, as pessoas vêm para cá, não vão procurar Florianópolis ou Porto Alegre, né? Isso facilitaria também para outras conexões aí, né? Tendo um só, você acaba escolhendo ou tendo que ir para lá ou não tem que comprar outra passagem aí, né? A demanda crescente fez com que a empresa decidisse oferecer mais uma opção de voo neste fim de ano, aos domingos. O horário extra começa no próximo dia 20 e segue até 17 de janeiro, com partida e chegada em Congonhas, São Paulo. Se a procura for satisfatória, é possível que o horário seja mantido. Mas a abertura de novas rotas é uma questão delicada que deve seguir a passos lentos. O que a gente tem que entender é que, claro, a gente quer ter o maior número de voos possíveis, mas a aviação nacional não é como você botar um ônibus na estrada. Você precisa ter uma janela em determinados aeroportos para você pousar e decolar. Se você for no aeroporto de São Paulo, de Congonhas, você verifica. Um desce, outro sobe. A quantidade de voos não é o único ponto negativo. Até então, o Aeroporto Regional Sul funcionou sem a chamada operação por instrumentos, que confere mais segurança aos aviões. Sem este apoio tecnológico, os pilotos dependem totalmente da visibilidade na pista para conseguir pousar. E nem sempre é possível. Aí a saída é descer em Florianópolis. Na capital, um ônibus leva os passageiros até Jaguaruna. Mais 2 horas e meia de viagem pela BR-101. É um tempo perdido, né? É desnecessário, sendo que esse aeroporto ficou 15 anos para ser liberado. Então, assim, é inadmissível uma obra que leve 15 anos para ser feita e que você não tenha condições plenas para poder usufruir. Ao menos esse problema foi solucionado. Ontem, a Agência Nacional de Aviação Civil liberou a operação por instrumentos. É o fim dos voos desviados pelo mau tempo. Isso vai se reduzir praticamente a zero, porque nós vamos ter uma condição de segurança e operacionalidade bem melhor com os procedimentos que estão chegando, né? 60 milhões de reais já foram investidos no aeroporto de Jaguaruna e a promessa é de que seja só o começo. Pelo projeto, o terminal de passageiros vai ser ampliado ao dobro, um terminal de cargas também vai ser construído e a largura da pista vai aumentar de 30 para 45 metros, o que vai permitir a chegada de aeronaves maiores. O que a gente tem de concreto é, por parte do ministro Eliseu Padilha, que é o ministro da Aviação Civil, para 2017, a implantação, a possibilidade da viabilização de recursos para alargamento da pista. O que também está sendo feito, e é muito importante, é um plano diretor, para que no futuro não se ocupe os arredores do aeroporto e, com isso, inviabilize a operação.